Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Lucas, do Instituto Santa Terezinha. Vamos lá, então? Queridos, peguem os seus livros, livro novo, tá? Esse verdinho aqui, ó, ok? Volume 3, abram na página 9, porque nós vamos continuar o assunto. Nós saímos, então, de organização celular, então falamos um pouquinho da célula, falamos um pouquinho das organelas, conhecemos como elas trabalham, quais as suas funções, a diferença entre célula animal e vegetal. E agora nós vamos falar, de um outro assunto, né, ainda envolvendo célula, mas apresentando novos elementos. Então, quando a gente começa a falar de célula, né, a gente lembra logo dos seres unicelulares e pluricelulares. Os seres unicelulares são aqueles que possuem apenas uma única célula e os multicelulares são aqueles que têm várias células. Então, na natureza existem vários tipos de células com diferentes tamanhos. Então, no livro tem um exemplo da acetabulária, que é uma alga marinha, que ela é unicelular e ela mede cerca de 10 centímetros. Para um ser unicelular, ela é muito grande, não é verdade? Mas a maioria das células são muito pequenas. E pelo fato de elas serem muito pequenas, elas precisam de um instrumento específico para que possa fazer a observação das mesmas. E eu estou falando de quem? Dos microscópios, né? E a gente vai contar um pouquinho a história dos microscópios, ou do microscópio, melhor. Então, gente, o primeiro instrumento semelhante ao microscópio, ele é atribuído, tá, a pai e filho, respectivamente Hans e Zacharias Janssen, tá? Esses dois holandeses, pai e filho, em 1595, eles trabalhavam com lentes de óculos, com lupas, né? E aí eles tiveram a curiosidade de estar montando ali lente sobre lente, né? E produzindo aí algo que seria o primeiro microscópio, né? A ser usado na ciência, ok? Logo depois dele vem então Robert Hooke, em 1665. Esse inglês publicou um livro chamado Micrografia e dentro desse livro tinham muitas observações feitas através do seu microscópio, né? Que também era formado ali por duas lentes. E o que foi que Robert Hooke fez? Ele simplesmente pegou, ó, bem aqui, ó. Aqui está um instrumento que ele usava, o microscópio bem rudimentar dele, bem simples, né? E ele utilizou esse instrumento para analisar isso aqui. Então, ele pegou um pedaço da cortiça, que é um pedaço, né, de vegetal, e a cortiça, como é que eu posso dizer para vocês? Sabe quando o pai de vocês compra uma garrafa de vinho? E aí, nessa garrafa de vinho vem a rolha, que é justamente para fechar a garrafa? Pois é. Então, essa rolha aí, ela é feita aí de cortiça, né? E o que foi que o Robert Hooke fez? Ele simplesmente pegou um pedaço desse material, da cortiça, cortou bem fininho e colocou justamente aqui no instrumento dele, no microscópio dele. E ele observou isso que você está vendo aqui, ó. Vários poros, né, como se fossem favos de mel, como se fossem buraquinhos, que ele chamou de pequenas celas. E assim, Robert Hooke foi o primeiro que usou pela primeira vez o termo célula. Logo depois do Robert Hooke, veio Leeuwenhoek. Ele era um comerciante de tecidos que também era super curioso e queria saber muito mais, né, do que estava ali à sua volta. E aqui embaixo, o Leeuwenhoek, ele produziu essa chapa aqui de metal. Essa chapa de metal é bem pequeno, tá, gente?
essa chapa de metal com um orifício no meio, com uma lente, e aqui tem outros materiais, né, que ele conseguia colocar ali os seus olhos perto desse orifício e aumentava ali o objeto que ele estava observando. Então, Leeuwenhoek também em 1723, né, ele conseguiu ali observar. E, gente, depois disso, até com a tecnologia, com o avanço da tecnologia, os microscópios eles só foram melhorando, né? O seu poder aí de ampliar os objetos observados, né? Então, hoje em dia nós temos uma gama, nós temos assim uma quantidade bem expressiva de equipamentos microscópios, né? Para todos os gostos, assim, bolsos, né? Uns caríssimos e outros mais acessíveis, inclusive esse bem aqui, ó. Nós temos o óptico na escola, né, que a gente vai poder utilizar futuramente. E esse daqui é um dos mais modernos, que é o microscópio eletrônico. Então, ele tem um poder de ampliação gigantesco de até 500.000 vezes, né? Vamos lá, continuando. E qual é então o ramo da biologia que estuda as células? Então a gente chama esse ramo da ciência de citologia. A gente está trabalhando então a citologia. Quando a gente começa a estudar as células, a gente está trabalhando a citologia. Bem, e aí, com esse estudo das células, com a citologia avançando no campo da ciência, dois cientistas europeus, um alemão chamado Matthias Schleiden e o belga Theodor Schwann, formularam então a teoria celular, que tinham apenas aí 2 pontos. A primeira: a célula é a unidade estrutural de todo ser vivo, ou seja, todo ser vivo é formado por célula, ok? O outro ponto: cada célula tem uma unidade estrutural básica que pode formar blocos de células construtoras de organismos mais complexos, ou seja, elas podem se agrupar para formar seres mais complexos. E depois disso, em 1855, um outro pesquisador, um outro cientista, fechou com chave de ouro, então, essa teoria celular, que foi o Rudolf Virchow, dizendo, né, colocando, aumentando aí essa teoria, falando que toda célula se origina de outra célula pré-existente, né? Então, sempre que houver uma nova, né, ela vem de uma outra anterior, pré-existente. E aí ele fecha a teoria celular. E aí, crianças, a gente começa a falar, né, de seres unicelulares, multicelulares, seres que têm apenas uma única célula, seres que têm várias células. E aqui embaixo a gente está vendo os níveis de organização dos seres vivos. Então, eu tenho 2 unicelulares e 2 multicelulares, né? Os 2 unicelulares, como a gente está vendo aqui, é uma bactéria, um paramécio, que é um protozoário, e eu tenho uma esponja do mar e um camaleão, né? Bem, o que a gente vê aí de tanto de comum ou de diferença, né? No caso das bactérias e dos paramécios, eles são unicelulares. Notem os tamanhos, aqui na bactéria vai de 2 a 6, ou 2,6, eu tenho que olhar no livro porque está muito pequeno. De 2 a 6 micrômetros, né? Então, é um tamanho muito pequeno. O paramécio vai até de 50 a 330 micrômetros também. É muito pequeno, então a gente só consegue ver ali mesmo com o auxílio do microscópio. No caso da esponja do mar e do camaleão, são seres multicelulares, têm várias células, mas eles também têm diferenças entre si. Por quê? Porque as esponjas do mar, elas não têm essa organização celular, tá? Essa organização celular em tecidos, ela não vai formar tecidos.
Já o camaleão, ele vai formar tecidos, vai formar órgãos, vai formar sistemas, que esses sistemas vão trabalhar em prol do organismo. Aí você deve ter ficado assim meio, né, tia, eu não consegui pegar. Mas no próximo slide vai ficar mais fácil. Então, olha lá, crianças, aqui a gente está vendo o passo a passo, as etapas da sequência de organização de um ser vivo. A gente vai trabalhar o ser humano. Então, você está vendo o nome aqui, átomo e molécula. Esses dois elementos foram colocados aqui para que você possa perceber para você possa ter a noção de organização em unidades ainda menores que a célula. Tá ok? Então, quando a gente fala em átomo, a gente lembra logo de matéria, que foi o nosso primeiro assunto, né? É tudo aquilo que tem massa e lugar no espaço. A matéria é tudo aquilo que tem massa e lugar no espaço. Mas quem é que forma a matéria? Os átomos. Então, quando eu tenho átomos, né? Quando eu tenho átomos, um conjunto de átomos diferentes, né? Eles vão formar moléculas. Aqui é molécula, ó. Quando eu tenho conjunto de moléculas que vão trabalhar para uma determinada função, né? Nesse caso, vai ser formadas organelas. Conjunto de organelas, esse caso aqui que a gente está vendo é uma mitocôndria, mas existe só a mitocôndria? Não, mitocôndria, ribossomo, lisossomo, retículo endoplasmático, complexo golgiense, né? Todos esses que eu falei para vocês são organelas. Então, quando eu tenho conjunto de organelas que trabalham, né, para o funcionamento, trabalham juntos em prol de uma função, eu vou vai estar sendo produzido a célula, formando a célula. Quando eu tenho conjunto de células que se organiza e tem funções semelhantes, será formado o tecido. E tem vários tipos de tecido no nosso corpo. São 4 tipos de tecido e alguns subtipos, ok? Tecidos diferentes podem se reunir, constituindo os órgãos. Aqui, o órgão, ele tá, né, porque está aqui falando do esqueleto, né? Então, aqui está um osso, mas o osso sozinho, um órgão sozinho, ele não trabalha bem. Nenhum órgão trabalha sozinho. Ele sempre vai estar precisando de outros órgãos para trabalhar em conjunto. Então, quando eu tenho a união de diversos órgãos com o objetivo de realizar determinada função, será formado então os sistemas. Quais são os sistemas? Sistema respiratório, cardiovascular, endócrino, nervoso, enfim, urinário, né? Então a gente tem vários tipos de sistemas, tá? E esses sistemas trabalhando juntos, eles são fundamentais para a sobrevivência do organismo, que nesse caso a gente está trabalhando o ser humano. Notem que todas essas etapas que a gente viu aqui, elas estão associadas, né? Estão intimamente ligadas, né? Uma depende da outra para que possa aí, ter um funcionamento ideal para o nosso organismo, ok? Vamos lá, continuando. E aí, crianças, a gente sai dos níveis de organização e vai para células e tecidos, né? A gente vai para o tecido humano, tá ok? A histologia é a ciência que vai estudar os tecidos, tá? Então, nós vamos trabalhar a histologia. Quantos tecidos nós temos aí em relação ao corpo humano? 4. Epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Então, nós temos 4 tipos de tecidos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Sendo que aqui no conjuntivo, meus amores, eu terei algumas variedades de conjuntivos, ok? Mas a gente vai falar disso mais lá na frente. Então, aqui você está vendo
um braço humano, e notem que só nessa parte do braço a gente tem todos os tecidos e mais algumas variedades ali do conjuntivo. Então eu tenho o tecido epitelial, que vai recobrir a superfície do corpo, nesse caso aqui a pele. Nós temos o tecido muscular, né, que vai formar aqui os músculos. Temos o tecido nervoso, que consiste de células com projeções que transmitem sinais elétricos. E aqui embaixo nós temos os tecidos conjuntivos. Lembra que eu falei para vocês, ó, tecido conjuntivo. Dependendo do material em que ele vai apresentar, ele vai ser de um tipo. Então eu tenho tecido conjuntivo ósseo, tecido conjuntivo sanguíneo, cartilaginoso, tecido conjuntivo propriamente dito e tecido conjuntivo adiposo, tá? Mas a gente também vai ver isso um pouco mais para frente, tá bom? Então, notem que nesse braço a gente encontrou todos os tipos de tecido. Em apenas um órgão ali, todos os tecidos estão trabalhando em conjunto. Não tem um tecido sozinho aí. Eles estão trabalhando em conjunto. Bora falar um pouquinho dos tecidos epiteliais, né? Então, para que serve o tecido epitelial? Tecidos epiteliais, revestimento do corpo, tá? Interno e externo. Ele serve para proteção, para separação de cavidades do corpo. Suas células são próximas umas das outras, entre as quais existe pouca matriz. Daqui a pouco eu vou mostrar um desenho para vocês, que eu vou falar um pouquinho dessa matriz. Então, como as células estão muito próximas, essa matriz, que é uma substância que fica entre as células, ela existe bem pouquinho. Mas, e também, esse tecido epitelial, ele também pode atuar como na liberação de suor, da lágrima, da saliva, do leite e dos hormônios, tá? Não tá aqui no slide, mas está na página 14 do seu livro. Então, também atua na liberação de suor, lágrima, saliva, leite e hormônios. Opa, tá aqui. Desculpa. Vamos lá, então. E aqui a gente tem um desenho do tecido epitelial. Esse desenho aqui, você tá vendo que tem essas bolinhas que você tá vendo é o tecido epitelial. E entre essas células, notem que não tem um espaço muito grande, elas estão muito unidas umas nas outras, não tem espaço entre elas. O que fica entre uma célula e outra, esse que é o risquinho entre célula e outra, seria a matriz intercelular, tá? Intercelular. Nesse caso, tem pouca ou quase nenhuma, bem pouquinho, na verdade, de matriz intercelular. Logo abaixo, nós vamos ver que, ó, aqui tem o tecido epitelial, logo abaixo a gente vai ter tecido conjuntivo, né? Vai ter gordura, vai ter tecido adiposo, mais embaixo a gente vai ver mais lá embaixo, ok? Notem que eles estão, ó, em conjunto, trabalhando juntos, ok? E aqui no tecido epitelial as células são bem ligadas, são bem unidas umas nas outras. Bem, eu vou ficando por aqui e vou gravar o segundo vídeo, a segunda aula para vocês, tá bom? Para não ficar tão extenso assim. Então, me aguardem para aula 2. Beijos, tchau!